Salve, salve, filhotinhos! Seja bem-vindos, amigos, filhotes. Vamos trabalhar hoje uma mega revisão, filhotinhos, sobre o Centro-Oeste e a região Sul. Mas se você não é inscrito no nosso canal, dê o like e compartilhe, filhote. Se inscreva, tá? Vai ajudar bastante o nosso trabalho. Filhote, vamos lá, tá? Uma revisão Águia de Fogo muito forte para ti. Meu Deus, vai ser tremendo, filhote. Olha lá, tá? Então nós temos aqui a famosa região Centro-Oeste, formada por basicamente 3 estados, não é isso? Então nós temos aqui o famoso Mato Grosso, tá, filhotinho? Então você tem aqui o Mato Grosso, tá? Aqui você tem o Mato Grosso do Sul, aqui você vai ter a Goiânia e aqui você vai ter o famoso Distrito Federal, tá certo, filhote? Vamos passar aqui três coisas básicas para ti: clima, vegetação e solo, tá? Bem basicão para ti e direto no alvo, tá certo, filhote? Então aqui, ó, a região centro-oeste, clima é o clima tropical típico, tá certo, filhote? Esse clima tropical típico não erra, tá? Ele apresenta temperatura elevada e duas estações do ano bem definidas. Não esquece disso, hein, filhote? Muito importante. Duas estações do ano bem definidas. E aí você vai ter, tá, no início do ano, tá, um verão que ele tem uma característica, não pode esquecer, é um verão, tá, chuvoso, tá? Então eu vou ter um verão chuvoso, perfeito, tá, filhote? E o inverno no meio do ano, esse inverno ele vai ser um inverno seco. E aí observa, filhote, eu vou ter uma alternância, guarda isso aí, tá? Uma alternância de estações úmidas e secas. Então, um período úmido e um período seco. E isso vai influenciar, por exemplo, na vegetação e isso vai influenciar também no solo, tá certo, filhote? Então, marcou clima tropical típico, verão chuvoso e inverno seco, tá certo, filhote? E aí, isso vai proporcionar, filhote, tá? Importantíssimo isso aqui, tá? Isso vai proporcionar, então, o seguinte, filhote, tá? Devido ao período chuvoso, então vou ter um período, uma estação chuvosa, tá? Esse solo ele vai sofrer com a ação desse período chuvoso, tá certo? E isso vai provocar então nesse solo, tá? A presença do que nós chamamos de intemperismo, tá? Lembrando que o intemperismo é o desgaste da rocha e o solo é formado da desagregação da rocha. Então eu vou ter um alto índice de intemperismo. Logo, você sabe que é um intemperismo químico, logo esse intemperismo vai acabar fazendo com que esse solo seja cada vez mais fundo, tá? E aí então o solo do centro-oeste vai ser denominado de latossolo, tá? Ou seja, um solo mais profundo, porque ele foi intemperizado, tá certo, filhote? Além do intemperismo, ocorre também o processo de lixiviação, gatão, lixiviação, meu Deus, muito forte, hein? Lavagem do solo pela água da chuva, então a água da chuva vai infiltrar, vai percolar e vai lavar os minerais desse solo. E aí a água vai reagir com os minerais solúveis, vai dissolver esses minerais e, portanto, dissolvendo esses minerais, que nós chamamos de minerais solúveis, como é o caso do potássio, etc., vai ficar somente aqueles minerais não solúveis com a água, que é o caso do ferro e do alumínio. Logo, esse solo ele tem de ser um solo bastante ácido. Portanto, quando você falar em solo da região centro-oeste, você não pode esquecer que ele vai ser um solo
pobre. Guarda essa questão, tá, filhote? Ele é um solo pobre devido ocorrer a lixiviação e a concentração de ferro e alumínio, um solo aluminotóxico. Aluminotóxico, portanto, um solo bastante ácido e que vai deixar esse solo mais pobre, tá, filhote? Aí é que vem o pulo do gato. Meu Deus, Bruninho, olha lá, a questão te acende, filhotinho, tá? Esse solo pobre, ele pode, tá, se tornar um solo agructável, tá? Ele pode se tornar um solo produtivo. Como é que eu vou transformar um solo que é ácido, pobre, em um solo produtivo? Com a técnica da calagem, filhote. Calagem nada mais é do que a correção do solo, ou seja, é um solo pobre, ácido. Com a técnica da calagem, eu vou diminuir essa acidez do solo e, portanto, ele vai se tornar um solo produtivo. Não é à toa que eu vou ter a expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste com a expansão da soja. Hoje o Centro-Oeste é um grande produtor de grãos de soja, tá certo, filhote? Como é que conseguiu isso? Com a calagem. Não te esquece desse ponto, tá certo, filhotinho? Vamos lá. Nós temos também aqui, pai, tá? É importante que você não esqueça, tá? Então aqui nós temos calagem, a calagem, você não pode esquecer, correção, correção do solo, a correção do solo. E aí ele torna o solo mais produtivo, tá certo, filhote? Agora veja, tá? Veja como o clima ele proporcionou esse tipo de solo. Há um período mais chuvoso no verão, tá certo, filhotinho? Tá? Ponto importante. Aí nós temos principal vegetação do cerrado, tá? Perdão, principal vegetação do centro-oeste é a vegetação do cerrado, tá? Isso aqui é crucial para ti, tá, filhote? Cerrado, tá? Então desenhei aqui para ti o cerrado, veja, tá? O cerrado, ele é uma vegetação arbustiva, olha aqui, check, arbustiva, ou seja, uma vegetação de médio porte, não é uma vegetação arbórea, grande porte, é uma vegetação de pequeno porte, médio porte, tá certo, filhote? Então é uma vegetação arbustiva. Então, a característica do cerrado, opa, vegetação arbustiva, tá certo, filhote? Vegetação arbustiva, tá? Ela apresenta, tá, os troncos retorcidos, tá? Veja que os troncos são tortuosos, tortos, retorcidos. Isso também está muito associado a essa falta de nutrientes no solo. Por ser um solo pobre, essa vegetação acabou não se desenvolvendo em grande porte e também acabou tendo essas deformidades, essa tortuosidade devido a essa baixa presença de minerais no solo, tá certo, filhotinho? Então esse é um ponto importante, tá? Duas características importantes para ti, filhote, detonar, tá? A arbustiva e troncos retorcidos, tá certo? Inclusive, esse tronco retorcido apresenta uma casca grossa, tá certo, filhote? Uma casca grossa que é para se defender daquele perigo de incêndios naturais, tá certo? E outra característica do cerrado é justamente o fato de ser uma vegetação tropófila. O que é essa vegetação tropófila? É uma vegetação que está adaptada a essa alternância de estação. Então, ela está adaptada a um período mais úmido e está adaptada a um período mais seco. Isso é importantíssimo você estar anotando isso aí, tá, filhote? Então já tem três características, tá? E aqui ela tem a última característica, que é uma vegetação que tem as folhas, que nós chamamos de coriácea. A coriácea é as folhas que são folhas mais resistentes, folhas invernizadas, que tem uma película muito mais duradoura. Então veja, é uma vegetação que tem uma folha mais resistente, tem
a caixa grossa para deixar o tronco mais resistente. Bruninho, resistente a quê? Resistente às queimadas que ocorrem no cerrado. No período seco, ocorre as queimadas ou os incêndios naturais, espontâneos, que até é benéfico para o cerrado, porque ele vai queimar parte dessa matéria orgânica que vai adubar esse solo. Então, é um fenômeno natural e benéfico para o cerrado. O problema é que 98% das queimadas no cerrado é queimada antrópica, ou seja, produzida pelo homem e que gera um grande impacto ambiental para o cerrado. Tá certo, filhote? Então não tem erro, tá? Muito fácil, muito importante para a tua provinha, tá, filhote? Então vamos lá. Agora vamos trabalhar, tá, a questão aqui, tá? Vamos trabalhar a questão da região sul, tá? Vamos passar aqui rapidinho, filhote, só dica importante. Meu Deus, Bruninho, porque eu não te conheci antes, tá? Lembrando que essa revisão é um pedido especial do meu amigo Jubo, tá? Esse aqui é um pedido do meu amigo Jubo. Um abraço, Jubo, tá certo? Vamos lá, filhote, olha só, nós temos aqui, tá, a região, olha lá, Bruninho, região, olha lá, região sul, tá? Região sul, meu Deus, tá? Região sul não tem mistério, tá, filhotinho? Tranquilidade para você chegar chegando, tá? Então nós temos na região sul, tá? Muito top, tá? Na região sul, aí você vai ter a presença, meu Deus, tá? Vamos desenhar aqui o mapa, tá, filhão? Só de cabeça, tá, filhotinho? Então, sem, tá bom? Só porque o cara é brabo. Eita, Bruninho. Por que eu não te conheci antes, tá, filhote? Região sul, não te esquece, região sul nós temos Paraná, né? Nós temos Santa Catarina e nós temos quem, Bruninho? Rio Grande do Sul, tá, filhote? Não te esquece também, meu Deus, importante, tá, pai? Você, cara, a gente bate muito salário aqui, tá? Nós temos aqui a presença, a presença do trópico de Capricórnio, tá? Trópico de Capricórnio. Isso quer dizer o que, Bruninho? Isso quer dizer que tudo que está abaixo do trópico de Capricórnio, tá? Tudo que está abaixo do trópico de Capricórnio, nós vamos ter um clima específico, filhote, tá? Então, tudo isso aí, nós temos o clima, tá? O clima subtropical, tá? Então, opa, tá abaixo do trópico, clima subtropical. Está abaixo do trópico, clima subtropical. Meu Deus, Bruninho, muito fácil, tá? Agora presta atenção, gatão. No clima subtropical, nós temos duas características bem marcantes, tá? Duas características bem marcantes. Essa característica bem marcante do clima, tá? É justamente o seguinte, Bruninho, tá? Nós temos, tá? Olha que top. Nós temos 4 estações, tá? É o único clima do Brasil que tem as 4 estações, tá? Do ano. Tá? As 4 estações do ano bem definidas, tá? Isso é marcante, não pode perder, tá? As 4 estações do ano bem definidas, tá? Isso aí, Bruninho, é batata, tá? Não pode perder, tá? E por ter as 4 estações do ano bem definidas, o que vai acontecer? Eu vou ter um inverno mais rigoroso. Isso é uma marca, tá, filhão? Não perde isso aí, tá? Aí, veja, outra característica que distingue o clima subtropical dos outros climas
é justamente as chuvas, tá? Então, eu vou ter chuvas, tá? Bem, bem distribuídas ao longo do ano, tá? Então eu não vou ter aquele período que chove mais, aquele período que chove menos, como ocorre no clima tropical. Então a chuva vai estar bem distribuída ao longo do ano. Isso é uma característica importante, tá, filhotinho? Beleza? Não pode esquecer também, filhão, tá? Quando ele faz a questão do clima, tá? Ele vai sempre puxar para o seguinte, tá? Ele vai puxar para cá. O que ele vai querer saber de ti, tá? Sempre aborda essa questão, tá? Bom, a região sul do Brasil apresenta, tá? Apresenta temperaturas, tá? Temperaturas, temperaturas baixas, tá? Inclusive em algumas ocasiões até negativas, tá? Então é muito comum aparecer, filhão, tá? Em questões é assim, ah, por que que só na região sul eu vou ter temperaturas mais baixas, inclusive até negativa? E aí eu posso elencar aqui os fatores, tá? Quais seriam os fatores que determinam essa baixa temperatura, Bruninho? Tá? Então eu vou ter aqui a presença do clima, subtropical, é um fator, tá na mão. A presença da massa, você estudou no passado aqui, viu? Massa polar atlântica, tá? Que vem aqui, ó, e entra na região sul do Brasil, a MPA, tá? E a chamada região serrana, tá? Então você tem aqui na região sul do Brasil a presença de serras. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Meu Deus, Bruninho, muito forte, tá? Agora observa, tá, gatão? Tem uma outra situação aqui para ti, tá? Nós temos aqui na região sul duas vegetações que mais se destacam, tá? Que é a araucária e a vegetação dos campos, tá? Então aqui nessa região, tá? Nessa região, mais no extremo sul da região sul do Rio Grande do Sul, nessa região aqui, tá? É uma região bastante famosa, tá? Que vai ter uma peculiaridade em termos de vegetação e em termos de relevo, tá? Essa região aqui, tá? Não perde, tá, gatão? Essa região aqui nós chamamos, tá? Essa região aqui nós chamamos, tá? Essa região aqui nós chamamos de, olha como é que a gente vai chamar, gatão, guarda isso aí, guarda, meu Deus, questão te assante, tá? Então aqui nós temos os chamados pampas, tá? Pampas. Também pode aparecer com o nome de coxilhas, beleza? Cara, importantíssimo pra ti isso aqui, tá? Importantíssimo pra ti isso aqui, tá, gatão? Meu Deus, tá? Muito forte, tá? Importantíssimo pra ti, tá? Pampas. Nessa região, filhote, meu Deus do céu, nessa região aí, tá? O que que eu vou ter nos pampas, tá? Nos pampas eu vou ter duas coisas que você tem que guardar, tá? Eu vou ter, tá? Uma vegetação específica, vegetação. Bruninho, qual é a vegetação? É a vegetação chamada de campos, tá? Formada por gramíneas,
Então, a vegetação herbácea, rasteira, formada por gramíneas, tá? Então, nós chamamos de campos. Não perde isso aqui, gatão, tá? Campos, tá? E nessa vegetação de campos, nós vamos ter um relevo, olha lá o relevo, tá? Levemente ondulado, quase que plano, tá certo? Aonde eu vou ter essa vegetação formada por gramíneas, tá? Então, essa vegetação formada por gramíneas e esse relevo quase aplainado, mas levemente ondulado, é o que nós chamamos de pampas ou coxilhas, tá? Então, os pampas são esses terrenos, tá? Levemente ondulados, aonde eu vou ter a vegetação de campos. E por ter essas características, essa região é ideal para a criação de gado. Beleza, filhote? Tá? E não pode esquecer que nessa região, tá, do sul do Brasil, veja que eu vou ter campos somente no Rio Grande do Sul. Mas no Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul, eu vou ter uma outra vegetação, uma outra vegetação formada pela Então nós temos aqui uma outra vegetação que predomina na região sul do Brasil, que você conhece como a, você conhece como araucárias, tá? Então aqui você vai ter as araucárias. Vou botar aqui para ti, tá? Araucárias, tá? Tudo junto, tá, filhote? Araucárias. Meu Deus, não perde isso aqui, cara, tá? Importante demais, Bruninho. Araucárias, tá, filhão? Não perde. Na araucária, eu vou ter aqui algumas características. Não vai esquecer que a araucária é a vegetação que predomina no sul do Brasil, tá, filhão? Ela é basicamente formada por pinheiros, por isso que essa vegetação ela é chamada de, olha lá, gatão, tá? Ela é uma vegetação homogênea, tá? Ou seja, eu vou ter a mesma árvore, então ela é homogênea, tá? Ela também é chamada de acicufoliada, tá? Porque ela vai ter as folhas finas no formato de agulha, tá certo, filhote? Essas duas características servem para ti com certeza, tá? Última dica aqui, filhote, nós temos aqui que eu acabei esquecendo, importante você perceber, tá? Que aqui nessa vegetação de campos, tá? Aí na região dos Pampas vai acontecer um impacto ambiental, tá? Que é chamado de arenização, tá? Arenização, que é justamente a perda da vegetação, tá? E aí você vai ter um verdadeiro depósito de areia, tá? Então você vai ter a arenização. Toda vez que ele trabalha pampas, ele trabalha campos e trabalha a arenização, tá? Agora, para fechar com chave de ouro, você não pode esquecer a ocupação do sul do Brasil. Então, quando ele fala para ti aqui, ó, ocupação, a ocupação, como é que se deu a formação territorial da região sul, tá? Então, eu vou ter a ocupação territorial, territorial. Então, quando ele falar ocupação territorial, você vai ter que lembrar de duas coisas basicamente, tá? Aliás, três coisas basicamente. Então, eu vou ter uma ocupação territorial, baseada em três pontos importantes que você não pode esquecer, tá? Então, quando você fala em ocupação territorial, nós temos a presença das missões, tá? Das missões religiosas, tá?
E nós temos a presença dos tropeiros. Nós temos a presença também dos imigrantes, tá? Então, a ocupação da região sul, ela vai se dar dessas três maneiras: missões religiosas, tropeiros e os imigrantes, tá? Quando ele fala para ti aqui das missões religiosas, você vai ter que puxar lá para os chamados sete povos das missões, tá? Sete povos das missões, tá? Bruninho, quem são os sete povos das missões, tá? Você não pode esquecer que o sul do Brasil ele estava ocupado pela presença de missões, botar aqui a missões religiosas espanholas, tá? Então vou ter aqui MRE, missões religiosas espanholas, tá? Então as missões religiosas espanholas estavam dominando todo esse sul da América do Sul e adentrando no sul do Brasil, tá? E aí o governo português então começou a enviar missões religiosas a portuguesas. Então vou botar aqui, ó, missões religiosas portuguesas, tá? Então as missões religiosas portuguesas vão ficar nessas duas partes aqui, tá? Vão ficar no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, basicamente, e aqui onde hoje é o Uruguai, tá? E aí então veja, você vai ter uma disputa territorial demarcada pelas missões religiosas. Essas missões religiosas então acabam catequizando, amansando a população indígena, estabelecendo fortificações, estabelecendo os núcleos de povoamento, estabelecendo igrejas, correto, filhote? Só que aí, você lembra lá, vai ser assinado o Tratado de Madrid, que nós vimos no início do ano. Esse Tratado de Madrid, ele elimina o Tratado de Tordesilhas, a união da coroa ibérica, Portugal e Espanha, e aí existe um acordo, tá, filhote? Esse acordo se baseia no seguinte, tá? A Espanha daria para Portugal, tá, o domínio dessas missões religiosas portuguesas, tá? Que na época era marcada por sete colônias ou sete missões, tá? É o que nós chamamos de sete povos das missões. Ou seja, aonde estavam as missões religiosas portuguesas, a Espanha abriu mão dessa região. Em contrapartida, a essas missões religiosas portuguesas que estão no Uruguai passa a pertencer agora à Espanha e que hoje atualmente é o Uruguai. Então houve uma troca de territórios, tá? Por isso que eu chamei a atenção aqui para os sete povos das missões. Então, onde estavam os sete povos das missões acabou sendo oficializado para a coroa portuguesa, tá? Um outro ponto importante é a questão dos tropeiros, né? Aí você vai observar que essas missões religiosas, os sete povos das missões, vão ser destruídos. Você tem a expansão dos bandeirantes, e essas missões vão ser destruídas e a sua criação de gado vai ficar espalhada no sul do Brasil. E aí então surgem os tropeiros, tá? Tropas de cavaleiros que vão levar esse gado, essa carne daqui do sul do Brasil, vão fazendo essa viagem em cavalos, em burros, até chegar lá em Minas Gerais, onde está ocorrendo a atividade da mineração. É importante você perceber que ao longo dessa viagem, os tropeiros paravam para almoçar, descansar, e com isso, ao mesmo tempo que eles vão desbravando o sul do Brasil, eles vão parando, vão se fixando, vão criando vilas, aldeamentos, povoamentos, cidades, e que vai dando origem, então, portanto, à formação territorial da região sul, tá? E não esquece os imigrantes, tá? Que receberam terras para ocupar o sul do Brasil para impedir a invasão estrangeira através da doação de pequena propriedade de terra, o que nós chamamos de minifúndio, tá certo? Então, quando você fala do imigrante europeu, nós temos a presença do minifúndio, tá? Que é uma das marcas
da ocupação da região sul do Brasil. Tá ok, filhote? Um grande abraço, boa prova, até a próxima, tá, filhote?